Ni hao, pessoas que sabem quem é o eixo do mal. Tudo bem com vocês? Minha gente, tem aí um analista de geopolítica que está tentando aí enquadrar o eixo das ditaduras e não pegou, né? Mas o eixo do mal existe já há muito tempo. Olá, pessoal. O que significa o recente cessar-fogo na guerra Estados Unidos, Israel e Irã? Pelo menos até o momento em que gravo este vídeo, 25 de junho de 2025, este é o assunto do vídeo hoje. Eu esqueci de botar vocês aqui na tela, peraí. Vocês se comportem, hein? Bem, pessoal, se o assunto do seu interesse é finanças, estratégia empresarial ou economia política e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações Se para inscreve aí, ser molecada. avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Pô, eu sempre esqueço também de pedir, se inscreve aí no canal, deixa like, comentário, seja membro do canal, me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Eu sempre esqueço de pedir essas coisas, cara. E não esqueça de deixar Obrigado, o like Cowboy. e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Donald Trump anunciou na noite de segunda-feira, 23, pela sua rede social, bem ao seu estilo de blogueiro presidencial, um cessar-fogo na guerra iniciada ilegalmente por Israel e depois apoiada com bombardeios dos Estados Unidos Blogueiro contra o Irã. presidencial. Na manhã seguinte, nesta terça, dia 24, precisou dar um chilique, pois parece que Benjamin Netanyahu não havia acessado a rede social de Donald Trump. Seria cômico se não fosse trágico que o presidente da nação com o maior poderio militar do mundo anuncie decisão tão importante para a paz mundial por sua rede social e seja desmentido por ações de Israel logo em seguida. Não, vocês viram, vocês acompanharam essa fita aí, porque ele posta lá, ele tem aquela rede social, né, Truth Social, Verdade Social. E aí ele postou, ele repostou no Twitter e falou, ó, fechou, tá aí, todo mundo aceitou o cessar-fogo, e aí assim, o Irã ia começar o cessar-fogo em 12 horas e Israel ia começar em 24 horas, quer dizer que Israel ia ter tipo 12 horas de gap ali para continuar atacando o Irã. A primeira mensagem do Trump não fazia sentido nenhum, tá? Nenhum. E aí depois Israel disse é mentira e o Irã disse é mentira. E aí ficou esse disse que não disse, sabe? Até que um certo momento veio informação oficial de ok, vamos fazer um cessar-fogo. E o Irã e Israel, eles atacaram até o último minuto, mano. Até o último, assim, até os últimos segundos do ataque, assim, antes de começar o cessar-fogo. Mas ficou muito feio pro Trump. Só mostra a zona que é, né? Aí mais essa história de que ele foi lá pra reunião da OTAN, os caras chamando ele de papi, sabe? Em inglês, daddy, né? Acho que a gente traduziria isso para português, sei lá, papi, qualquer coisa assim. É muito feio, mano. O ataque iniciado por Israel, contrariando o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, bem como os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica e da própria inteligência dos Estados Unidos, que afirmavam que o Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear, é só mais uma jogada do sistema imperialista americano que tem o Estado de Israel como proxy no Oriente Médio. Sim. Para manter a sua hegemonia na região e confrontar a China. No xadrez da geopolítica mundial, essa é mais uma jogada dos Estados Unidos para manter a ordem unipolar e tentar salvar a sua hegemonia. Como já expliquei em outros vídeos aqui no canal, que devem aparecer nos cards e na descrição deste vídeo, os Estados Unidos da América não têm mais como sustentar uma ordem mundial unipolar. Não. A ascensão da China é irreversível. Donald Trump e seus assessores têm um plano em várias frentes para evitar o declínio do Império Americano. Olha, eu desconfio disso aí, tá? Porque, vamos ser sinceros, aquele bando de bocó, eu duvido que os caras tenham um plano, tá? Sim, eu duvido. Porque eles atacaram lá o Irã, né? Eu tava viajando e aí eu não consegui fazer nenhum vídeo falando a respeito disso aí. Mas os caras atacaram o Irã. A gente ficou naquela de, pô, o que será que aconteceu? Qual o tamanho do estrago? E aí, no fim, Israel disse que, olha, o ataque foi meia boca. O Irã disse, não, o ataque foi eficiente, destruiu um monte de coisa. E a CIA vazou para a CNN que o ataque não deu em nada. Que o ataque não conseguiu atingir. Porque o Irã já tinha tirado todo o material, todo o urânio enriquecido, porque o Trump ficou anunciando esse ataque no Twitter
por semanas, né? Por vários dias, na verdade, né? Falando que ia atacar, que ia atacar. O Irã olhou aquilo e pensou, mano, é isso aí, né? E começaram a tirar coisa, esvaziar as usinas. E agora a CIA já disse, pois é, deu errado. O Irã, eu acho que o Irã tá jogando uma, ai meu Deus, me machucaram com força aqui, sabe, uma de Neymar, e no fim, não, né, só para o Irã vai sair da tal oh meu Deus, daquele departamento de energia nuclear da ONU, já avisou que vai sair, porque, pô, os caras estavam seguindo todas as ordens, seguindo tudo certinho, e tomaram bomba na cabeça de Israel e dos Estados Unidos. Então vou sair dessa bagaça, né? E Israel tomando a cabeça, né, cara? Isso mostrou que Israel não tem força nem para aguentar o Irã, bicho. Tipo, 12 dias o Israel já estava desesperado pedindo ajuda pro Daddy, né, o Trump. E todas as frentes têm um objetivo final: minar a ascensão da economia chinesa. Na frente comercial, iniciou uma batalha tarifária que já está perdida. Confrontou todos os países do mundo, até aliados e pinguins. E como já era previsto, não deu certo. Dados recentes mostram que as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 34%, mas no total de exportações ainda cresceram 5%, impacto compensado por todos os outros países do mundo. Para continuar financiando sua poderosa máquina de guerra e manter o serviço da dívida cada vez maior, os Estados Unidos precisam manter a hegemonia do dólar e as taxas de juros das treasuries americanas em níveis baixos. Suas ações para essa última não estão dando certo, e para a primeira é que entra a guerra. Como já disse algumas vezes, os impérios costumam cair atirando. Tem esse ponto de que esse ataque ao Irã seria um ataque indireto na China, mas qual que é o meu problema com relação a isso? Tem um monte de analistas, gente que trabalhou no Pentágono, gente que trabalhou na CIA, falando que os Estados Unidos deveriam ir direto para a China de uma vez só, ao invés de ficar espalhado na Ucrânia, espalhado no Oriente Médio e na África. E esses caras que trabalharam e trabalham para o governo estão dizendo que não, sabe? Que não é, que eles não estão focados na China, que os Estados Unidos está muito espalhado, que eles deveriam focar as energias dele na China de uma vez só. Então esse é quando o pessoal fala, porque isso é um ataque indireto à China. Não acaba, assim, a China não teve nada, né? Inclusive foi bom até para a China, porque o ministro da Defesa do Irã está na China e aí ele está lá investigando os caças chineses e os sistemas de defesa aéreo chineses. A China compra 90% do óleo do Irã e eles têm uma linha de trem que conecta a China ao Irã. Então, assim, se eles quisessem atacar a China, por exemplo, eles poderiam ter atirado na linha de trem. Então, eu não consigo enxergar essa conexão desse ataque ao Irã sendo um ataque indireto à China, porque os caras não estão indo para a China direto, cara. E quem diz é o pessoal daqui dos Estados Unidos que trabalha com o Pentágono, com a CIA, etc., né, que eles não estão focados na China. Para manter a hegemonia do dólar, sua mais poderosa arma, e que financia todas as outras, é preciso parar a ascensão da economia chinesa. O Irã é peça-chave na estratégia americana. O país é a última resistência anti-imperial e anticolonial no Oriente Médio. Para Israel se tornar hegemônico e, consequentemente, os Estados Unidos, é preciso derrubar o regime iraniano. O Deep State americano tem planos antigos de cercar a China e miná-la econômica e estrategicamente. Este plano está numa fala de 2007 do general do exército americano Wesley Clark, ex-comandante da OTAN. Precisamos derrubar 7 governos. Para isso, tinha... Não, ele não fala isso, na verdade, né? Ele falou que ele estava no Pentágono e aí veio um cara e falou, a gente tem um plano para derrubar 7 governos. A gente, no caso do Pentágono, o governo dos Estados Unidos. Não é o Wesley Clark. Wesley Clark, eu lembro porque eu vi essa entrevista dele hoje, né? Ele falou que um cara avisou para ele, um cara conversando com ele, até ele brincou, mas isso é informação secreta? O cara, então você não devia estar me falando, né? Então, assim, não tem nenhuma fonte confiável essa informação, é um general falando, e não é eles vão derrubar esses governos para cercar a China, e sim, eles queriam derrubar esses governos, incluindo Egito, Sudão, Síria, que não tem uma ligação direta com a China, né? Então, não necessariamente isso aí conecta diretamente com a China. Tinha planos detalhados
de como mudar os regimes não alinhados com o sistema imperialista. Vindo pela África... Ah, sim, e outro detalhe, é porque eles queriam derrubar os regimes que tinham alguma ligação ainda com a União Soviética, mesmo depois da queda da União Soviética, né? Alguns regimes que tinham algum caráter socialista, por exemplo. Já fez capturar a Líbia, o Sudão e a Somália. O Egito já era um aliado. Já no Oriente Médio, derrubar os regimes do Iraque, da Síria, do Líbano e do Irã. Cara, mas assim, a China já vem de caça e sistema de defesa para a Arábia Saudita, cara. Então, a Arábia Saudita, eles jogam para tudo que é lado, né? Eles compram coisas dos Estados Unidos, compram coisas da China. Então, a China tem um monte de parceiro. Então, é muito complicado isso, sabe? Eu entendo, né, que o Irã ali é um bastião contra os colonizadores, não só contra os Estados Unidos, mas sei lá. A Síria caiu recentemente, restava apenas o Irã. Não é coincidência que Donald Trump, após bombardear o Irã sob o pretexto de destruir suas instalações nucleares, tenha tuitado, abre aspas, por que não uma mudança de regime? Fecha aspas. Ah, por causa de Israel, né? Derrubar o regime iraniano atende a vários interesses estratégicos americanos. Desestabilizar os BRICS, já que o Irã foi aceito em 2024 como membro pleno do bloco. Será que desestabiliza mesmo um membro? Tipo, se o Irã sair, será que desestabiliza mesmo? Eu tenho dificuldade de ver essa importância do Irã no BRICS, sabe? Porque o BRICS, pô, tem a Índia, a Rússia e a China. E aí tem o Brasil também, que é uma das grandes economias do mundo. Não que o Irã não seja, mas, tipo, cara, olha o tamanho desses 4 países. Dissuadir outros países da região a vender petróleo sem a utilização do dólar, já que o Irã vende Isso para a sim. China nessa condição como forma de contornar as sanções impostas pelo Ocidente. Isso sim. Dissuadir principalmente a Arábia Saudita, que recebeu o convite para integrar o BRICS e não aceitou ainda como forma de barganha com os americanos. A Arábia Saudita é o player mais importante para manter o sistema petrodólar. Derrubar o Irã é a ditadura da Arábia Saudita. Vamos lembrar bem isso, né? Porque assim, só é ditadura, gente, quando é inimigo dos Estados Unidos. Não vão ver analistas de geopolítica com deficiência de cabelo falando ditadura da Arábia Saudita. Por mais que Saudi seja a família que está lá controlando há sei lá quantos anos, né? Vocês me deixem aí nos comentários aí, porque eu não sei quantos anos que a família Saudi controla a Arábia Saudita. Mas é a ditadura. Tinha, acho que 10 ou 11 cidadão da Arábia Saudita no ataque do 11 de setembro. Estados Unidos invadiu a Arábia Saudita? Não. Inclusive, nessa entrevista do Wesley Clark, que ele fala a respeito desses 7 países que eles queriam derrubar, ele fala justamente do ataque ao Iraque depois do 11 de setembro. Aí ele perguntou, tá, mas a gente conseguiu achar alguma ligação entre o Bin Laden e o Iraque? Eles falaram, não, mas é porque a gente tem que atacar alguém. É isso aí. Olha que bonito. Aí esse é o líder do mundo livre. É crucial para dividir o sul global, enfraquecer o projeto multipolar e isolar a China. Voltando à guerra em si. Assim como quando assumiu, Donald Trump anunciou um cessar-fogo em Gaza, que só serviu para Israel se reabastecer e reiniciar em seguida o genocídio contra o povo palestino, nunca parou, não né? será de se estranhar que esse cessar-fogo agora também sirva para o mesmo propósito: retomar mais adiante os ataques ao Irã. O Irã não pode ser invadido. Precisaria de uma operação maior que o famoso desembarque aliado na Normandia em 1944. Não é para tanto também. Bombardear e destruir um país não é vencer uma guerra. Essa, como todas as outras empreendidas pelos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial, não será vencida pelos americanos. É só mais um erro estratégico. Um conflito prolongado no Irã prenderá a atenção dos Estados Unidos, drenará recursos e será uma guerra de difícil saída. O Irã é um país grande, né? Assim, não que o Iraque não seja, mas o Irã é muito grande. E tem 90 milhões de pessoas. Então, assim, não é uma parada fácil. Os Estados Unidos entrar ali, por exemplo, com um soldado, mano, ele vai se arrastar para uma guerra de sei lá quantos anos, né? Se o Afeganistão levou 20 e os caras saíram correndo, imagina no Irã, cara. Ali ia ser... É muito encardido, é muito encardido. Com a Rússia envolvida na guerra da Ucrânia, a esperança dos americanos é atrair a China para a guerra como forma de minar a sua economia. Não vai rolar. Quem leu um pouco de história, principalmente depois da Revolução Comunista na China,
sabe que ela não cairá nessa. A China tem mais profundidade estratégica que os Estados Unidos. Enquanto Israel desferia seu ataque ao Irã em 13 de junho, a China encerrava o seu Fórum de Cooperação China-África, iniciada dia 11 em Changsha, com 53 nações africanas, assinando acordos e abrindo o mercado chinês para esses países terem acesso sem tarifas. A China conseguiu reunir todos os presidentes africanos, todos, enquanto os Estados Unidos atacava o Irã, né? E é interessante que uma dessas fontes que eu estou mencionando a respeito dos Estados Unidos, que dizem que os Estados Unidos têm que focar na China, ela falou justamente isso, né? Que os Estados Unidos gastou alguns trilhões de dólares na guerra do Afeganistão e não conquistou nada, sabe? Nada. Já a China gastou muito menos e tá aí com uma porrada de parceiro, cara. Reuniu todos os presidentes africanos na China para negociar e fazer tarifa zero, sabe? Ela fala justamente isso, como esses caras são cegos, porque eles focam muito em objetivo de curto prazo. Isso significa permitir que países historicamente relegados a fornecedores de matérias-primas façam parte da cadeia de valor global. Enquanto Israel e Estados Unidos estavam focados em destruir um país soberano, a China realizava em 17 de junho a cúpula China-Ásia Central no Cazaquistão com outras 5 nações, fechando acordos e se consolidando como a principal potência de influência na região. Os Estados Unidos se acostumaram a definir países não alinhados ao sistema imperialista como eixo do mal. Enquanto uns jogam bombas, outros fecham bons negócios mútuos. Assim, muita gente vai ganhar dinheiro, né? Como a gente comentou na live antes de eu ir viajar, o Israel estava gastando 270 milhões de dólares por dia só para se defender dos mísseis iranianos. Essa grana, boa parte quem paga são os Estados Unidos, né, através de apoio financeiro a Israel, e esse armamento sai dos Estados Unidos. Então, assim, quem está vendendo, nossa, está ressorrindo de orelha a orelha, porque agora Israel tem que comprar de novo. Gastou sei lá quantos centenas de foguetes para se defender, vai ter que comprar tudo de novo. Quais países, na sua opinião, integram o eixo do mal? Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. O Cobori tá com a... porque eu tô na frente, né, peraí. Ele tá com a mensagem japonês escrita lá no fundo, lá. Eu não leio japonês, né? Então eu não faço ideia, mas ele tá com a mensagem escrita lá. Gente, isso aí, o eixo do mal é a OTAN, né, cara? A gente está num nível de descolamento da realidade tão grande que a OTAN, o líder da OTAN, lá, um alemão, que chamou o Trump de papi, disse que o ataque dos Estados Unidos não viola nada, sabe? Não viola lei nenhuma, lei internacional nenhuma. Quando viola a Carta da ONU, né? Viola a lei internacional, viola a Carta da ONU, mas isso é só para mostrar como essas leis, essas regras não são feitas para eles, são feitas só para nós. Só para a gente cumprir, só para os países inimigos cumprirem. Tanto é que o Trump está lá falando para o Tribunal Penal Internacional tirar as acusações contra o Netanyahu. Não, porque o Netanyahu é um líder de paz, né? Ele não deveria estar sendo julgado. Porque, assim, essas regras não foram feitas para julgar eles, para eles seguirem. É só para os países inimigos.